Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma live aí da nossa série Caminhos do Leite. Eu sou a Raquel Azevedo, educadora ambiental, bióloga e professora de biologia. Perdão aí da escuridão do ambiente, mas é que nós ainda estamos aí, né, em processo de melhorias, tudo para vocês. Conforme eu já expliquei, a Anaí ainda não é uma empresa, tá? É apenas o nome da nossa página, da nossa marca, que futuramente, né, um futuro breve aí, talvez daqui a 1 ano ou menos, ela vai se tornar uma microempresa. Enfim, e eu estou aqui hoje, não é para falar de empresas, não é para falar de vendas, não é para falar nada disso. Nós estamos aqui para quê? Para vermos formas de melhorarmos aí a nossa produção, né? Reduzirmos custos para aumentar o quê? A nossa margem de lucro. Então, hoje eu venho trazendo aqui para vocês falar um pouquinho sobre as plantas tóxicas, tá? Então, plantas tóxicas aí no pasto. Esse é um assunto aí bem... Eu não vou dizer que seja ser polêmico assim, mas é um ponto que muitos produtores e produtoras passam por cima disso, né? Especialmente aí na região do Nordeste, o pessoal não dá tanta atenção a isso, mas é um ponto aí, é mais um dos tantos pontos que são essenciais, né? Presta atenção, ó, toca o plim, é um indicador, tá? Uma parte do processo da sua produção que você tem que controlar muito bem, tá? Essa questão aí de manejo do pasto para evitar, mais uma vez, o que? A intoxicação por plantas. Aí tá aqui, vou discutir um artigo. Esse artigo está disponível no site da Reagro. Ah, você está fazendo propaganda? Eu tô não, tá? É porque como eu estou estudando, tá? Por essa faculdade, então eu acabo, né, puxando sardinha, vendo lá os blogs a respeito desses assuntos, tá? Então eu já fiz uma live sobre aí a intoxicação de bovinos, e assim, é uma situação crítica, né? Quando a pessoa não cuida dessa parte de manejo de pastagens, ou quando ela utiliza pastagens abertas. Perdão, é que eu não estou usando os termos técnicos corretos. Pastagem aberta, que pasta num local, depois pasta em outro. É porque eu estou iniciando os meus estudos na área, eu sou uma pessoa aplicada, tá? Então, já estou aí prestando atendimento na área, tá? E, enfim, como ainda estou começando, eu posso pecar em alguns termos técnicos, tá? Mas o conhecimento, que importa é o quê? É o conteúdo que eu tenho a passar por vocês. Conforme a gente vai evoluindo, né? Tudo vai se tornando o quê? Mais claro. Enfim, gente, eu tenho, assim, uma bagagem boa nessa parte de intoxicação, porque eu fiz mestrado em farmacologia. Então, a gente lida aí com dosagens de fármacos, que são medicamentos, né? Princípios ativos de plantas, trabalha-se muito essa questão, tá? Então, isso é um problema grave, porque muitas plantas dos nossos diversos ecossistemas no país, elas têm sim um alto potencial tóxico, tá? E que se o animal ali ingerir esses tipos de plantas, ou isso pode levá-los a óbito, né? A morte em poucas horas, ou imediatamente após o consumo, ou de forma acumulativa, né? Então, se acumulando no organismo do animal, e o animal vai definhando, emagrecendo, ninguém sabe o que está acontecendo, até levar o quê? A morte. Que de onde que surgiu a minha ideia de fazer lives sobre intoxicação de bovinos por plantas? Surgiu da perda da minha cachorrinha, né?
da Iris, uma Bull Terrier de 8 anos, que durante muitos anos, quase 5 anos, ela veio se intoxicando cumulativamente por ingestão de samambaias, né? Renda portuguesa, que é da mesma família, renda francesa, tá? Tem uma diferença aí morfológica entre a renda francesa e a portuguesa. Inclusive a renda francesa que ela comia, tá? É planta, tá, gente? É ali da mesma família ali, tá? Aí é do mesmo parentesco da samambaia. É muito mais tóxica que a portuguesa, tá? Então ela foi se intoxicando com raízes, né, tubérculos, enfim. Isso aí acabou, ela começou a emagrecer tudo, mas a gente não achava que era ração, achava que era alguma doença, vermes. E aí, depois de examinar toda a sintomatologia dela, todo o quadro clínico, eu cheguei à conclusão que foi intoxicação. Então, a boca sempre espumando, bebendo muita água, com a parte aqui dos lábios, nas mucosas, sempre muito brancas e cheias de pontinhos, que são agora eu esqueci o nome, petequias, tá? Então, pontinhos vermelhos. Tudo isso aí, os insetos picavam ela e aquilo ficava sangrando muito tempo. Não tinha uma coagulação adequada, só que não era simplesmente uma anemia comum. Aquilo ali já era intoxicação cumulativa pela ingestão de plantas durante anos. Não foi 1, 2, não. Foram anos, tá? Muitos anos que ela ficou ingerindo plantas e comia planta direto, tá? Se deixasse ela presa, não. Mas se soltasse, soltou um pouquinho para passear, qualquer coisa, ela ia lá direto nas plantas tóxicas e passava muito mal, tá? Diarreia, fezes com sangue, urina escura, enfim, uma série de sintomas aí relacionados à intoxicação. Vômito, aí vomitava aquele monte de folhas, tá? Cheio de gosma. O que é aquilo ali? É a irritação da mucosa gástrica, tá? Do intestino, do estômago. Enfim, aí eu vou conversar aqui um pouquinho, hoje a conversa é bem rápida, tá? Sobre intoxicação por samambaias. Quem tiver interesse, entra lá no blog, tá? Da Reagro, que vocês vão ter detalhes sobre isso. Mas é importante a gente estar sempre aqui relembrando, né? Falando. Por quê? Porque é uma coisa comum de acontecer. Muitas vezes, tem muitas plantas, gente, que a gente tem aquela ideia que toxicidade está relacionada a sabor amargo, mas nem sempre. Tem uma infinidade de plantas tóxicas e presentes aí em áreas de pastagens ou nas proximidades, que elas têm sabor adocicado, ou então não tem um gosto acentuado, ou são muito palatáveis, são muito gostosos, e aí o bicho acaba ingerindo, tá? Ou no meio das folhagens mesmo, que são adequadas a ele, acaba ali confundindo, né? Ingerindo tudo, ou então na falta, alguns locais, quando a falta de chuvas, que fica tudo muito seco, pouca disponibilidade de alimentos, eles vão lá e ingerem o quê? O que é venenoso, que geralmente é a planta que resiste mais no meio árido, né? Então eles vão lá e acabam ingerindo essas plantas tóxicas, tá? E aí a pessoa fica desesperada e pega o protocolo, não deve tá emagrecendo, é o que? É verminose, protozoose, mais o que? É virose, é vírus, e alguns casos pode não ser, tá? Pode ser mesmo essa questão do envenenamento. Tem que estar atento ali também durante o processo, né? Para se fazer ali o alimento do animal, o feno, o que pode acontecer também? Acabar boa noite para quem está entrando, tá? O que pode acontecer também?
na hora da preparação ali do feno, do alimento, até mesmo do alimento que muita gente utiliza, né? Não utiliza o alimento ali, como é que eu posso dizer aqui, molhado, tá? Tem pessoas que fazem ali a desidratação. O que acontece? Se o processo não for muito bem ali acompanhado, a pessoa não souber muito bem manejar aquilo, tá? A pastagem, o que acontece? Na hora de preparar o alimento do gado, vai junto o quê? Determinadas espécies de plantas tóxicas. E aí o que vai acontecer? Se o alimento ele é fornecido ao animal, obrigada pelo coraçãozinho. Se for fornecido ao animal de forma desidratada, o que vai acontecer? Na desidratação, o que evapora? A água. E aí as substâncias tóxicas, assim como os nutrientes, vitaminas, ficam o quê? Concentrados, né? Não é que surja mais veneno não, tá? O que vai acontecer? Como sai a água, aquilo ali fica com potencial maior de agir no organismo do animal, porque ele tá ali, ó, não tem água para diluir, né? Então tá ali na concentração máxima pura, não tá misturado com a água. Aí o que vai acontecer? Na hora que bater no organismo do animal, o estrago vai ser muito maior, tá? Pela questão da não diluição, de estar ali a substância tóxica purinha. Porque se tivesse com água, ainda tem aquela coisa, né, de estar diluído, né? A pessoa bebeu um copo com água cheia de veneno, é diferente de beber o veneno purinho mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? O bicho vai se intoxicar mais fácil ainda, tá? Quanto mais desidratado estiver o material. Então, tem aí muito cuidado no manejo, tá? Da alimentação do gado. Então, vou seguir aqui, tá? Acompanhando aqui junto no site. O site está falando sobre samambaia, tá? Então, samambaia assim, são plantas que têm uma toxicidade bem alta. Então, intoxicação por samambaia, tá? Então, ela é uma planta que ocorre aqui em solos ácidos e arenosos. Então, atenção aí interior do país, né? O broto da samambaia é a parte mais tóxica. Então, muitas vezes o animal vai ali, aí vê, né, aquela parte mais novinha, enfim, mais molinha, né, mais palatável e vai comendo. Só que é ali onde a toxicidade está maior, tá? E aí tem uma coisa ainda pior aqui, ó. A utilização de queimadas aumenta o potencial de intoxicação da planta. Então tem muita gente que na hora do manejo da pastagem que faz queimadas. Isso aí, gente, aumenta ainda mais a toxicidade da planta. Eu quero entender isso aí em nível químico. A gente faz uma live, tá? Só sobre isso, explicando qual o processo químico que leva a esse problema. O que eu quero trazer aqui hoje para vocês é só para tomar cuidado com o manejo de plantas que possam ser tóxicas e estejam aí nas suas propriedades, né? Ou quem trabalha prestando serviços, ter muita atenção a isso na hora de montar os indicadores, tá? Do que tem que ser avaliado numa propriedade. Então tá lá. Por que da questão da queimada, né? Não vou falar da química não, tá? Por quê? Tá aqui. Porque após a queimada, as samambaias vão o quê? Vão brotar. E o broto, conforme a gente já viu, é a parte mais tóxica, tá? Então, conforme eu falei para vocês lá no início, a intoxicação ela é mais comum em animais que estão em situação de fome, tá? Porque aí mesmo que o alimento não tenha um sabor muito agradável, ele vai comer do mesmo jeito, porque ele quer o quê? Matar a fome dele, né? O que vale ali é lutar pela sobrevivência. Então ele vai comer o que tiver pela frente, tá? É igual a gente, né? Numa situação de fome que você não tenha nada disponível. Lembra lá No Limite, né? As pessoas comiam qualquer coisa, tá? Então tá aqui. Que condições são essas? Já expliquei para vocês. Condições de falta de chuvas, né? Então a pastagem fica muito seca,
não tem ali muito alimento adequado disponível, aí ele vai atrás do que tiver, tá? Falei também da questão do feno contaminado, né, na hora do manejo do alimento do gado. Pode entrar ali alguma planta, se a pessoa não souber reconhecer alguma planta tóxica. Nós temos plantas tóxicas em todos os ecossistemas do país. Eu já apresentei uma live sobre isso no Facebook. Então tem na região sul, tem na região centro-oeste, tem na norte, na nordeste e no sudeste, tá? E alguns tipos de plantas recebem nomes diferentes de acordo com a região onde elas ocorrem. O nome científico é o mesmo, mas o nome popular, né, o nome vulgar das plantas podem variar aí de região para região. E ainda tem outro detalhe que eu expliquei, que tipo uma planta tóxica, tá, que esteja presente na região norte do país, pode ser que ela aconteça no sul, tá? Se uma ave migratória levar uma semente, enfim, pode acontecer essa situação, tá? Então a gente tem que estar muito atento a esses detalhes. Não sei identificar, procura ajuda de um botânico, né, de um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo. Tem que ir atrás, tá, das pessoas que entendam, para vocês não passarem por essa situação. E muita gente passa, que eu já acompanhei aí, o pessoal do Nordeste reclama muito de intoxicação de gado por plantas tóxicas. E tem um agravante aí, que muitas vezes essas plantas tóxicas, elas não matam rapidamente os adultos. Então quem morre mais são os bezerros. E como é que é a morte? Eles morrem ali esticadinhos, tá? Que é uma posição que eu acho que talvez seja confortável ali naquele momento do veneno tá agindo, né? Todo aquele mal-estar gastrointestinal. Então, a Iris aqui em casa, ela morreu assim. Todo esticado. Então, ficam as patas esticadas, o animal fica esticadinho, tá? E aí acontece isso. Se vocês colocarem lá para pesquisar a foto dos bezerros mortos por intoxicação, é sempre assim, esticadinho, boca espumando, tem todas essas características aí, tá? Que eu ia falar mais. Muitas plantas tóxicas também causam aborto nas vacas, não só, né? Bovinos, outros tipos de animais também, porque aqui eu tô falando especificamente de bovinos, mas também acontece com outros caprinos, suínos, acontece também. Aí o que acontece? A pessoa às vezes está perdendo animal né, por aborto e tá achando que o bicho tá morrendo porque a genética não é boa. Tem uma série de desconfianças, mas não está atentando para o fato que a vaca pode estar ingerindo plantas tóxicas e isso aí acaba sendo absorvido pelo feto, levando à morte, né? Seguindo aqui. O feno, conforme eu já expliquei, contaminado com a samambaia, é capaz de intoxicar o animal, tá? Pois o que? A afinação não vai destruir o princípio tóxico. Pelo contrário, vai concentrar ainda mais, tá? Olha que fato incrível. A Iris aqui em casa, ela ficou... eu não gosto de usar esse termo. A minha família aqui também não gosta, meu pai nem minha mãe. Mas tá aqui, ela praticamente se viciou em plantas. Quando a gente fechava o portãozinho, né, que ela acabava de tomar banho para secar tudo, não ficar mexendo muito na terra, ela ficava nervosa, tá? E eriçava o pelo, parava de latir. Ela ficou viciada, literalmente viciada nas plantas. Era o tempo inteiro cheirando e comendo planta, tá? Parece engraçado, né? Mas não é engraçado, não. Aí temos aqui, há indícios que os animais viciam na planta. A Iris passou por isso. E uma canina, tá?
procurando. Boa noite aí quem está entrando. Estamos falando sobre plantas tóxicas para bovinos, tá? E aí o que aconteceu? Já falei, né? Disse que os animais viciam nas plantas. E aí o que eles fazem? Procuram por essas plantas após as primeiras ingestões. A Iris era uma canina e passou por essa situação. Imagina isso no bovino. Imagina isso na pessoa que não tem ali. Eu tinha um animalzinho de estimação. Imagina isso para uma pessoa que tem aí 50, 100, 1000 cabeças de gado. Para mais, né? Tem fazendas aí com 15 mil, 20 mil. É uma situação que pode levar ali a perda, né, da produtividade. É uma perda imensa, tá? Eu vou fazer aqui uma live um dia, hoje não. Que primeiro eu vou terminar essa série Caminhos do Leite, falando sobre a perda em valores, tá? E eu vou trazer para vocês qual que é a perda da parte de doenças, parasitoses, zoonoses, e por essa questão de intoxicação eu vou trazer isso para vocês em artigos, não é da minha cabeça, tá? Em artigos sobre quanto de valor que é perdido por ano nas propriedades rurais quando esses problemas não são tratados, não são solucionados, levados em consideração, tá? Aí tá aqui. Formas de intoxicação. Olha lá. A intoxicação ela ocorre de forma aguda, quer dizer, rapidamente, né? Num curto período de tempo. Hematúria crônica, então o que é o caráter crônico de uma doença ou de um processo de intoxicação? É que leva um longo tempo, igual aconteceu com a Iris. Então ela teve problema sanguíneo, durante um longo tempo, um longo período de tempo, e a gente achando que fosse falta de vitamina. Não era intoxicação. Ninguém conseguiu detectar isso porque não é normal que cachorro fique comendo planta. Come capim. Agora ela comia samambaia, comia tudo, tá? Trepadeira, flores, enfim, muita coisa tóxica. Então com o gado acontece a mesma coisa, tá? Tá lá comendo, né, as plantinhas tóxicas. O que vai acontecer? Pode ter ou um problema agudo, ali se apresentar de imediato, né? Ou problema, dependendo da toxicidade da planta, pode levar muitos meses ou até anos para se manifestar, tá? E geralmente vai ser o quê? Problemas no sangue mesmo, tá? Diminuição dos glóbulos vermelhos, aí já compromete a parte de oxigenação do sangue, né? Mas o que? Problemas nas plaquetas, então o animal começa a ficar com muito problema quando o mosquito pica ali a região, fica sangrando o tempo todo, não coagula o sangue. Isso aconteceu com a Iris. Olha, mais o que? Câncer, tá? Então presença de tumores, câncer no sistema gastrointestinal, tudo isso relativo à ação ali de destruição, né, do organismo do animal, ocasionado pelos princípios ativos que causam ali a destruição dos tecidos, dos órgãos do sistema do animal, que são o quê? Substâncias prejudiciais, venenosas para ele, tá? Então tá aqui. A intoxicação aguda, que é aquela de imediato, ela acontece principalmente nos animais até 2 anos de idade, tá? Em alguns casos nos mais velhos. Então, expliquei para vocês que o simples fato de uma vaca comer ali uma planta tóxica num dia pode levá-la a sofrer o aborto, né, do feto lá, do bezerrinho, da bezerrinha que ela estava esperando. Então, efeito agudo, tá? E é mais comum também que quem seja intoxicado assim imediatamente, os bezerros. Já falei lá mais no início sobre isso, né? É mais comum que eles morram mais rápido, tá? Porque o organismo não tem tanta defesa ainda. A Iris, eu comecei a soltá-la depois que ela já tinha uns 2, 3 anos de idade. Então, por isso que ela durou tanto tempo se envenenando. Porque se eu tivesse soltado ela
desde pequenininha, 6 meses, 1 ano no quintal, ela teria morrido muito antes, com 1, 2 anos, tá? Tá aqui. Os períodos de maior ocorrência de envenenamento de bovinos aqui no país é de novembro a maio. Então, geralmente é na época quando tem mais chuvas, né? Que aí as plantas germinam, enfim, muitas florescem, não é isso? Elas começam, a samambaia não floresce, que ela, ó, a parte bióloga aí, ela é uma pteridófita, tá? Não tem flores, mas ela brota. E a gente já viu que o broto, o que o broto faz? O broto é a parte da samambaia que é mais tóxica, tá? Então, é isso, gente. Tem que ficar de olho aí nessas coisas, porque é um problema que parece engraçadinho, né? Parece besteira, mas é bem sério. E assim, essa parte de plantas, de botânica, tem muita gente que passa despercebido. Eu vou ficar controlando isso nada, mas o profissional que trabalha no campo, tudo bem, o dono lá, a pessoa proprietária, pode nem estar atentando para isso, mas é obrigação sua, né, que trabalha com essa parte aí de gestão, manejo de pastagens, cuidar muito bem disso, tá? E apresentar os dados e levar e mostrar para os proprietários para que a gente minimize isso aí, porque reduz muito os ganhos, tá? A lucratividade de uma propriedade. Enfim, seguindo aqui. Animais que nunca tiveram contato com a planta, presta atenção nisso, e são transferidos para pastos contaminados com plantas tóxicas, desenvolvem quadro clínico rapidamente. Por que disso, né, gente? Por quê? Porque a gente já eu não sei se todos aprenderam isso na escola, mas é aquele negócio assim. Tem coisas que são ruins que o corpo vai adaptando, né? Então a gente vive num ambiente que não é tão limpo. O que acontece? Aí aqui no Rio a gente chama de vitamina S, né? Tomou a vitamina S da sujeira. Você está ali em contato com o meio contaminado, desenvolve anticorpos, proteção contra aquilo, né? Nosso corpo desenvolve proteção. Aí vem uma criancinha que está acostumada a brincar na terra. Aí vai brincar com outra que vive trancada no apartamento, um belo dia a mãe leva lá para o campo, vai brincar na terra. Aí a criancinha do campo não desenvolve aquele monte de doença, né, que o filho da pessoa que vive preso no apartamento chegou em casa e desenvolveu. E o menino tá cheio de verminose, o outro lá do campo bonzinho, tá? Mesma coisa que o pasto. O gado que tá ali, muitas vezes, naquele ambiente tóxico, ele acaba desenvolvendo uma certa proteção, mas isso tem um limite, tá? E o gado que nunca teve contato com aquela área contaminada? Quando ele pisar ali, a situação fica muito crítica, tá? Por quê? Porque ele nunca teve contato com aquilo, ele não tem entre aspas, vitamina S, e aí a intoxicação vai ser muito pior. Então tem aí, especialmente gado de corte, né? Que o pessoal viaja aí em busca de melhores pastagens. Atenção, né? Porque se for uma pastagem que esteja contaminada, meu Deus do céu. Enfim, vamos seguindo aqui. Animais famintos, já expliquei, né? O animal faminto, sendo a planta palatável, agradável, tá? Agradável no comer ou não, se o bicho estiver com fome, ele vai comer qualquer negócio, tá? Então, animais famintos, submetidos a viagens longas ou longos períodos sem comer, eles são mais suscetíveis, porque eles vão estar loucos, querendo comer qualquer negócio, tá? Meu pai conta uma história aí, que meu pai é do interior da Bahia, lá de Rui Barbosa, Itaberaba. Então ele conta, ele saiu de lá com 14 anos. Ele conta que tinha jumento lá que comia roupa no varal. De fome, né, gente? O bicho com fome. Aí imagina, ele vê a plantinha lá e quer saber se aquilo é tóxico ou não. O bicho,
ele tem uma determinada racionalidade, mas não é a nossa racionalidade, né? Então ele vai comer. E muitas dessas plantas têm sabor agradável. Conforme eu já falei, a gente tem aquele conceito de achar que veneno é tudo que tem gosto amargo, é venenoso, que é docinho, é bom, só que isso não é verdade não, tá? E tem casos até de pássaros que se intoxicam com essa questão aí. Então nem todo fruto, nem toda folhagem, né? Nem toda planta é benéfica para um animal, porque tem sabor agradável. Nós temos muitas plantas que têm um sabor gostoso, mas são venenosas, tá? Seguindo aqui. Ó, a morbidade, né, dessas plantas tóxicas, presta atenção que esse dado aqui, isso aqui eu tô tirando do blog da Reagro, tá? Então não é coisa da minha cabeça não, ó. São profissionais que trabalham ali diretamente no campo. Daqui a pouco eu também vou entrar em campo, tá? Eu ainda não entrei porque eu comecei agora há pouco tempo, tem uns 2 meses. Daqui a pouco eu vou estar aí postando para vocês, euzinha no campo. Ó, a morbidade, o que é morbidade? É perder ali agilidade, apatia, doenças, né, associadas, já expliquei para vocês, câncer, problemas gastrointestinais, a pelagem começa a ficar eriçada. Isso aconteceu com a minha canina. Começa a ficar assim tudo arrepiado, tá? Tudo isso aí está por volta de 70% dos animais que ingerem essas plantas, eles vão desenvolver a morbidade em maior ou menor grau, tá? E a letalidade, que é o grau de mortandade, é de praticamente 100%. Ah, mas vai morrer tudo na hora? Não, pode morrer, levar meses ou anos. Mas o animal ele vai apresentar determinados tipos de características que vocês precisam estar atentos. Movimentos de pedalagem, né? Então o animal tem hora que parece que está devagar e daqui a pouco como se estivesse pedalando. Boca tremendo. Minha canina ficou assim, ó, a boca ficava assim, tremida, tá? Muita ingestão de água, ela bebia litros de água, tá? Por dia. Boca espumando, pelo eriçado, tudo pra cima, tá? Parece até um punk, né? Que os cabelinhos tudo, pelinho tudo pra cima, tá? Tudo isso aí são sintomas que a gente, né? Sintomatologia clínica que a gente tem que estar atento, tá? Vômito, aí vomita com um monte de folha, né? Mas o que? Determinados tipos de plantas da icterícia, então fica aqui tudo amarelado, o branco do olho, mucosas descoloridas, né? Ficam pálidas, tá? Com as petequias, que são bolinhas vermelhas. O sangue não coagula onde um inseto pica. Algumas vezes dá aquela movimentação que a pessoa pensa que a doença do carrapato pode não ser, pensa que é babesiose, pode até estar associada, mas algumas vezes pode não ser, que as patinhas traseiras arreiam, né? Então o animal não consegue caminhar direito. Tem que estar atento a todos esses sinais aí, tá? Aqui, já falei quase tudo, ó. Os animais apresentam pelo arrepiado, perda de peso, andar cambaleante, também anda. A Iris tinha isso. Eu falava, que isso? Iris está na mão do palhaço, ficava andando assim, parecia que estava bêbada. Aí aqui a gente diz que é na mão do palhaço. Diarreia, sanguinolenta, já falei, fezes com sangue. Perda de apetite, isso ela não teve não. Febre, ela tinha, tá? Aí foi diagnosticada como babesiose, mas não foi, tá? Não foi. Foi intoxicação mesmo, cumulativa. Ela até poderia ter a babesiose, mas a causa da morte dela foi intoxicação. Ó, mucosas, então, vulvovaginal. Quem é zootecnista sabe muito bem disso, tá? Muito melhor que eu, que sou bióloga e veterinários, né? Mucosa, então, vulvovaginal, conjuntival,
tá? Conjuntival aqui. E oral, ó, oral de louca, tá? Ó, elas ficam pálidas, né? E já expliquei que pode ter bolinhas, que a gente chama de petecas, bolinhas brancas, vermelhas, tá? Já falei também, expliquei, né, que locais de picadas de insetos, carrapatos, agulhas, fica aquele sangue constante minando, né? Porque a quantidade ali de plaquetas que fazem a coagulação sanguínea diminui. Calma que eu já tô acabando, tá, gente? O animal passou muito tempo deitado, a Iris estava com esse costume, mas como aqui o rio é muito quente, é comum que os caninos passem a maior parte do dia deitados ou dormindo. Então, mascarou, né? A situação do rio ser muito quente acabou mascarando a percepção dessa situação de morbidade, dela passar a maior parte do dia deitado. O hemograma demonstra anemia, ela teve. Então, anemia aí, ó, diminuição de leucócitos, que são células da proteção, né, do animal, da imunidade. Neutrófilos também estão relacionados a isso. Gente, normocítica e normocrômica, eu não me lembro não. Crômica deve ser glóbulos vermelhos, porque diminui os glóbulos vermelhos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Normocrômica. Muita coisa a gente acaba... Enfim, tô voltando a estudar isso agora, então... Normocrômica. Viu? São os glóbulos vermelhos, tá? Cromos vem de cor, tá? E normocíticas são as células mesmo, tá? Todas as células ali, todas as células que formam ali o nosso tecido sanguíneo, tá? Então temos as células de defesa e as plaquetas as plaquetas não são células, elas são resíduos celulares de células que permanecem na medula. Esses resíduos se soltam, né? E ficam na corrente sanguínea fazendo o quê? O papel de coagulação do sangue, né? Estancar as hemorragias. Eita, tô falando rápido, bola tudo. E o glóbulo vermelho, oxigenação do sangue, tá? Então o bicho fica muitas vezes prostrado porque a oxigenação diminui, então ele fica, né, cansado, não consegue desempenhar bem as suas funções porque o oxigênio não chega adequadamente a todos os tecidos do organismo do animal. Então, seguindo aqui, gente. Falo pra caramba, né? Nossa, tem muita coisa, acho que eu já falei demais aqui com vocês. Bem, eu só vou falar mais uns 20 minutinhos e vou encerrar. Então, na necrópsia, quando o bichinho morre, lá o bovino, que vai fazer a necrópsia, o que é achado? A palidez, né, nas mucosas, já expliquei para vocês, nas vísceras, pela questão da redução dos glóbulos vermelhos. Equimoses, então manchas ali azuladas, o bicho fica mesmo muito comprometido. Na parte torácica e abdominal, tá? O fígado, ele começa a entrar em processo de necrose. São observadas áreas onde o sangue já não chega corretamente, tá? Áreas de infarto. O intestino, a gente encontra grande quantidade de ulcerações, né? O que é isso? Feridas causadas pelos princípios ativos que vão agir ali muitas vezes de forma corrosiva, tá? Corroendo mesmo os órgãos, como se fosse ácido, tá? Vai corroendo, criando feridas. Por isso que quando o animal intoxica cronicamente, na hora que for fazer lá a necrópsia, pode achar tumores, né? Regiões onde tem ali câncer, tá? Por causa disso, dessas feridas, desses ferimentos constantes causados ali na região.
O exame histológico, que é o quê? O exame do tecido. Pega uma partezinha ali do órgão, né? Retira para fazer o exame, a observação do que houve ali, dos danos que houve naquele órgão, né? Então a gente chama de exame histológico. O que é observado? Regiões de hemorragias em diversas partes, diversos órgãos, tá? Tudo os danos causados pelo princípio ativo tóxico. Aí cada planta tem o seu princípio ativo tóxico. Um detalhe aqui antes de terminar. Ela gostava muito de manga, comia caroço de manga, abria e comia aquela região interna branca. Aquilo ali é cheio de cianeto. Arsênico, se eu não me engano, cianeto ou arsênico, acho que é arsênico, tá? A maçã também, o caroço da maçã. A maçã eu proibia, eu não deixava, mas a manga caía no quintal do vizinho, cai aqui. Aí ela comia tudo, enfim. Mata mesmo. Aí tá lá. Rarefação e necrose do sistema hematopoético, então circula menos sangue, tá? E as artérias, as veias vão recebendo menos irrigação, né? Os menores vai o quê? Vai necrosando, tá? Atrofia dos centros germinativos, dos folículos linfáticos do baço. Que é isso? O sistema imune, né? Então o baço produz lá as células de defesa do corpo, vai sendo comprometido. Então doenças secundárias começam a aparecer também, né? O bicho se intoxicando com a planta e aí fica facilmente doente, né? Com parasitoses, parasitas que possam haver no meio, vai ficando com o corpo cada vez mais comprometido, tá? Aí tá aqui. Animais acima de 4 anos são os mais acometidos aí, então, com questão de intoxicação, né? Só que ela não só ocorre em determinados períodos do ano, assim, nos períodos chuvosos isso é mais comum, mas em qualquer época do ano o bichinho pode estar ingerindo essas plantas porque muitas são perenes, tá? Elas não florescem ou não germinam somente em determinados períodos do ano. É ali o ano inteiro. Então, e como temos vários tipos, tem as sazonais e tem as perenes. Então, sempre tem alguma planta tóxica em algum lugar do Brasil, tá? Seguindo aqui. Taxa de mortalidade entre animais acima de 4 anos é de letalidade, né, por intoxicação por essas plantas é de 100% e de morbidade por volta aí de 10%, tá? Então, muitas vezes é difícil detectar, porque aparentemente vai estar toda ali a cabeça de gado bem, só que se for fazer aí um exame profundo, se for observar o que está ingerindo, o organismo está sendo comprometido, né, de forma crônica, ali ao longo dos meses ou dos anos, tá? Mas a gente realiza o abate em 2 anos, nem dá tempo de acontecer nada. Será? Será que não tem perdas aí na hora de fazer a cria, na hora da gestação aí das vacas? Será que não tem problema? Será que não dá problema aí quem tem produção de leite na redução? Será que não dá problema no ganho de peso antes de levar para abate? Pode dar, pode reduzir. E a pessoa nem está atentando para esse fato. Gente, muitas vezes R$100, R$50 de economia pode não parecer nada. Mas pense em R$100 de economia para 15 mil, 10 mil cabeças de gado. Faz as contas aí. 10 mil vezes 100. Eu sou meio ruim de conta. Se fosse R$1 seria 10 mil, né? R$10, 100... Peraí. Se fosse R$1 seria 10 mil. Ai, posta aí, gente. Seria 10 mil. Se fosse R$10 de economia, seria 100 mil. 1 milhão, né?
Acho que é isso aí, 1 milhão, tá? Eu sou boa só assim, escrevendo, falando. Uns 100 mil reais aí de economia. Isso aí já não serve para alguma coisa? Dinheiro é dinheiro, gente. Tempo é tempo. Bem-estar animal é bem-estar animal, né? Se o negócio aí é prosperar, é alavancar, a gente tem que estar atento a tudo que faça sentido, tá? Tudo que seja significativo. Então, vamos aqui pra gente terminar. Então, o principal sintoma clínico aí das intoxicações. Aqui eu tô falando especificamente de samambaia, mas esses sintomas aqui, eles são muito semelhantes ou até iguais para tudo quanto é tipo, tá? De animais, de bovinos. Olá para quem está chegando aí. Então, estamos falando aqui de intoxicação de bovinos por plantas, tá? Enfim, esses sintomas, eles são válidos para todos os tipos de plantas. Varia muito pouco, assim, o que acontece com um com o outro, mas basicamente os sintomas aí por envenenamento são os mesmos para todos. Então tá lá. O principal sintoma clínico é o que? Essa questão da hematúria, né? Das alterações nas células sanguíneas, tá? Sejam glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, tudo fica alterado e muito. E pode ser de forma constante ou intermitente. Aí o que acontece? Mascara, né? Aí o bicho está se intoxicando. Mas aí você vai lá, igual eu fazia, e dá um fortificante, né? Dá ferro, dá vitamina, enfim, dá uma série de vitaminas. Ela tomava aqui Hemolipet, tá? Acho que serve para bovinos também, ela no canino, mas a maioria desses medicamentos para pets, eles têm uma larga abrangência aí para caprino, ovino, bovino, equino, suíno, canino, tá? A maioria. Aí, enfim, quando eu dava a vitamina, subia, né? Melhorava a anemia. Aí, gente, mais cara, né? Fica intermitente. Aí come mais veneno, aí baixa, né? Aí depois você vai lá e dá um medicamento, sobe lá as hemácias. Aí fica nessa, tá? Aí, seguindo aqui, o animal vai emagrecendo progressivamente, já falei sobre isso, né? Aconteceu aqui com a minha canina. E as mucosas sempre pálidas, e a gente sempre dando vitamina, fortificante, trocando ração, né? Tem gente aí também que trabalha só com ração para os bovinos. E a situação, assim, de imediato melhora, o animal começa a ganhar peso, melhorar. Só que o envenenamento tá ali no organismo, tá? O corpo vai reagindo, né? O organismo do animal vai reagindo, então tem aquela melhora. Mas aí, conforme ele vai melhorando, ele vai se intoxicando cada vez mais, que ele vai sentir disposição para comer mais plantas. E muitas, conforme a gente já viu, viciam, tá? Então o animal tem um sabor adocicado, gostoso, o animal fica, né, acostumado, é palatável. Enfim, aí o quadro vai se prolongando por muitos e muitos anos, né? Ou meses, tá? E o animal morre de quê? Caquecia. Perdão aqui que eu vou consultar aqui, que eu não me recordo aqui, tá? Do nome. Vamos ver aqui. Perda de peso mesmo, tá? Massa corpórea, tecido adiposo. É o famoso morreu de fraqueza, né? Caquecia, morreu de fraqueza. A Iris morreu assim, ela foi enfraquecendo, foi apagando. É terrível isso. Aí eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso com as pessoas, porque muita gente não sabe. E é importante que a gente fale. Não tô falando tem que ficar compartilhando o seu vídeo. Não, é você pesquisar, estudar sobre isso. Tem muitos artigos de zootecnia. E repassar para os seus clientes, para as pessoas que você conhece. Repassar para os seus funcionários numa propriedade, tá? Para ficar atento, que a veterinária que cuidou dela não conseguiu identificar isso, porque é normal o cachorro comer planta? Não, só capim, ela comia tudo, né? O gado, aí tem muita gente que vai falar com o veterinário, só come o feno.
Mas como é que está sendo preparado? A gente tem que estar, ó, ligado em tudo na vida. Vamos lá. Então, tem mais coisa aqui falando sobre, já expliquei isso, né? Palidez de vísceras, as petecas, que são as bolinhas, os pontinhos vermelhos, regiões de hemorragia, tá? Presença de coagulado na bexiga. E por quê? Porque os rins que filtram essa sujeirada toda, né? Então, o rins e fígado é que são os mais comprometidos. Da cirrose nos bichos. Aí, não querendo brincar aqui, tem gente que vai falar o boi bebeu. Gente, por favor, né? Por favor, né? O boi bebeu? Bebeu cachaça? Enfim, seguindo aqui. Epitélio engrossado, o que é isso? São formas, boa noite aí, biodiversidade. Olá. Estamos aqui falando sobre intoxicação por plantas em bovinos. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Gente, pesquisem sobre o assunto, tá? Não vou falar, compartilhe aqui não. Não, vocês vão estudar sobre o assunto, fazer suas próprias lives, alertando os seus clientes, ou se vocês são proprietários, os seus funcionários, as pessoas da sua convivência, sua potencial clientela, alertando sobre isso, tá? Façam isso, estudem e divulguem essa questão aí da intoxicação, que isso é muito importante. Enfim, epitélio vesical, outros epitélios, eles começam a ficar o quê? Engrossados. O que é isso? É uma tentativa do corpo de se defender, né? Deixa eu ver aqui, tem coisa que eu não... Vesical. Relativo à bexiga, tá? Por quê? Porque é a região ali onde ocorre o processamento dos venenos, e aí, antes de ser eliminado pelo corpo, passa por onde? Pela bexiga, né? Mas não é tudo que o corpo consegue processar, então uma parte fica ali armazenado na gordura, né? Então imagina, tem determinados princípios ativos que, se a pessoa ingerir a gordura animal, né, ela está ingerindo também aquele princípio ativo da planta. Quem gosta de carne mal cozida, né, a gente chama de boi vivo aqui. Aí, o risco, enfim, é para todos, tá? Então, quando a gente cuida, né, dos animaizinhos, dos outros, a gente está cuidando, na verdade, também de nós mesmos. Então, vamos seguir aqui. Mais o que? Hematomas, nódulos, o câncer, né? Tudo isso aí a gente observa na questão do envenenamento, tá? Hiperplasia de epitélio, então o epitélio epitélio de transição, essa questão aí da bexiga dos animais, tá? Eles vão engrossando, né? Eles vão aumentando na tentativa de proteger o corpo contra esses danos, tá? Mas esses danos sendo causados continuamente, diariamente, semanalmente, durante muito tempo, o corpo não consegue mais se livrar de tanta toxicidade. E aí começa a decair, né? A caquecia, começam as morbidades, começa a ter perdas ali até a morte, tá? Tumores, já expliquei para vocês. Que tipos de tumores? Tá aqui, ó, papilomas, adenomas. Então, você viu lá no exame do animal, tá lá, papiloma, adenoma, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, fibroma, hemangioma. Liga o alerta, porque está acontecendo alguma coisa. Isso são tumores na parte de vasos sanguíneos, tá? Na pele, nos órgãos internos. Então, fica atento para saber aí o que está acontecendo, que a pessoa fica pensando que é genética ruim, né? Ah, tá com câncer, é genética ruim. Pode não ser. Já expliquei para vocês que a genética não é tudo. A genética é muito boa no ambiente, no meio ambiente onde não haja o estímulo ou o manejo correto,
de nada adianta a boa genética, tá? Porque não vai funcionar. A genética, ela anda junto com a interação ali com o meio. A genética sozinha não dá conta de nada. Uma criança que tem a tendência a ser muito alta, se ela não tiver uma alimentação adequada na infância, provavelmente ela... Ah, mas ela, sem alimentação adequada, ela chegou a 1,60 m. Se fosse adequado, ela poderia chegar a 1,80 m. Entende isso? Então, esses parâmetros, eles têm que ser muito bem controlados, tá? Aí tá aqui. Animais mais acometidos, né, por envenenamento aí. Não são os que mais morrem, mas mais acometidos. Acima de 5 anos, entre 7 e 8 anos, tá? Com maior número de casos. Por quê? Porque muitas intoxicações, elas são cumulativas. A Iris começou com esse negócio de planta com 3, 4 anos. Veio a morrer, né? A falecer com 8, tá? Então, morbidade, né? Para a gente conseguir perceber os sintomas clínicos aí, tá em torno de 3%, que o animal ele consegue resistir bem. Conforme eu já falei, ele vai criando resistências para lidar com aquilo, mas a letalidade, enfim, se continuar o envenenamento, a letalidade é 100%. E a maioria desses envenenamentos não tem um medicamento, tá? É morte mesmo, não tem ali um antídoto, tá? Então, tá aqui, alguns animais apresentam tosse, dificuldades de deglutição. Aí estava com isso, ela ia comer, a comida caía da boca, tá? Babava muito, já era o sintoma, ela não conseguia deglutir direito, tá? A regurgitação dos alimentos, emagrecimento, a diarreia, já falei, mas o que? Linfonodos, tá? Que aí é o sistema imune tentando reagir, então aparece como se fossem ínguas, que a gente chamava antigamente de ínguas pelo corpo do animal, tá? Aí tá aqui, nos bovinos, submandibulares, tá? E pré-escapulares, então aí próximo à escápula e a mandíbula. Pode estar o quê? Aumentado, né? Fica aquele inchaço, então atenção a isso. A morte por fraqueza vai ocorrer aí de 2 a 4 meses após o início do quadro clínico. Mas conforme eu já expliquei, isso aí é após o aparecimento do quadro clínico. Mas o envenenamento já vem, ó, tá? Então, já tô terminando, tá, gente? Eu falei que ia ser rápido, mas enfim. Aí tem aquela questão dos tumores, né, que eu já expliquei. Ó, na região aqui da faringe, tá? Na língua. Por quê? Porque são as áreas que ficam ali em maior contato com aqueles princípios ativos prejudiciais. Tumores no rúmen, cárdia, esôfago, são as regiões que estão ali em maior contato ou onde há maior circulação sanguínea, porque tudo isso é absorvido pelo sangue, né? Daí os tumores aí nas proximidades dos vasos sanguíneos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Então, carcinomas epidermoides, né, na epiderme. Tudo isso tem que ser investigado, que as pessoas ficam procurando outras doenças e a origem muitas vezes está no envenenamento, tá? Então, atenção aí ao que o gado tem ingerido. Deixa eu ver aqui mais uma coisinha. Eu não vou falar sobre os princípios ativos não, tá? Tem aqui tiaminase tipo 1. Tiaminase tipo 1. Peraí, que inativa tiamina, tá? Então é um veneno que vai aí atuar, tá, em determinadas proteínas do nosso corpo, aminoácidos. E aí vai acontecer o quê? Acúmulo de ácido em equinos, suínos e ratos. Bovinos, essa intoxicação aqui, esse princípio ativo da samambaia, tá? Ela é até metabolizada, mas vai chegar um momento que mesmo metabolizando, mesmo
agindo, é igual aquela pessoa que usa drogas, né? O corpo vai reagindo, até chegar um momento que tem o quê? A overdose. E aí o corpo não consegue mais fazer nada. Aqui é a mesma coisa, é um tipo de droga, né? Enfim. Mas o interessante é você saber, ó, que medindo esses fatores aqui, você pode descobrir se o bicho está intoxicando ou não, tá? Então, se, ó, fator de anemia plástica, fenóis, aí tem que ser a pessoa que lida com essa parte aí de laboratório. Ele percebeu que esse tipo de substância está alterado, ele já vai ligar o alerta ali para saber o que o bicho está ingerindo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No termo de pressão. Tá, são os exames, né? Eu tô aqui só para falar do envenenamento, enfim. Como que vai ser o diagnóstico disso, gente? O diagnóstico, conforme eu já expliquei, vocês mesmos, vocês não vão assinar nada, né? Obviamente. A não ser que seja aí um veterinário, um zootecnista, enfim. Mas vocês podem ir anotando o que está acontecendo com o gado e fazer assim, um pré-diagnóstico, né? Baseado ali nos sinais que vocês estão observando em campo, tá? Então, e saber, né? Aí vocês vão, depois de analisarem, tá acontecendo esse tipo de coisa, vai em campo e procura o que o bicho está comendo, se tem presença de samambaias, de trepadeiras, de plantas ali que são tóxicas para o animal, tá? Onde? No campo mesmo, lá onde o bichinho pasta. Ah, mas é tudo confinado. Como que é preparado o feno, tá? O hemograma, né, que é a medida ali das células sanguíneas, vão ajudar no diagnóstico também. E a gente tem que, conforme eu já expliquei lá no início, saber diferenciar aí, né? Trabalhar diversos parâmetros. Tem que conversar com o zootecnista, com o veterinário, para saber o quê? Se a intoxicação está sendo por plantas, ou por especificamente samambaia, ou outros tipos de enfermidades, tá? Aí tá aqui, ó, pasteurelose, carbúnculo hemático, leptospirose, anaplasmose e outras doenças mais que podem ter ali uma sintomatologia clínica similar, tá? Semelhante. Conforme eu já expliquei para vocês, para intoxicação a gente não tem nem prevenção, nem vacina, nem antídotos. Algumas poucas plantas possuem antídotos para os venenos, mas a maioria não, tá? A maioria aí poderia dizer que mais de 95% não. Se vocês pesquisarem na internet, pesquisarem em artigos de zootecnia, não tem, tá? Não existe tratamento efetivo para o bovino. A transfusão de sangue, né, um tipo de tratamento aí, como preventivo de infecção secundária, mas são apenas paliativos, né? Então você pode ir lá fazer transfusão, mas imagina fazer isso numa propriedade com 5.000 animais. Gente, é inviável, tá? E tem aqui também falando a antibioticoterapia. Esse aí eu nunca ouvi falar, tá? Quem tiver curiosidade de pesquisar isso, deixa eu jogar aqui rapidinho, que esse aqui eu nunca ouvi falar mesmo. Por que também que a gente não ouve falar? Porque são coisas assim que para muitos animais, gente, é inviável, né? Imagina fazer transfusão de sangue, medicação para todos esses bichos intoxicados, você não sabe há quanto tempo, qual o grau de intoxicação, quem comeu mais, quem comeu menos, né, ingeriu aquele tipo de alimento, enfim, é uma situação muito complicada, tá? Aí, ó, tratamento de pacientes com sintomas clínicos de infecção pela administração de antimicrobianos. Tentativa de curar peraí, um minutinho só. Gente, de curar alguma infecção por micróbios. Enfim,
não tem tratamento efetivo. Aí você vai ficar usando paliativos, pode usar alguns medicamentos para combater ali doenças secundárias, né, antimicrobianos, mas aí só vai agravar a situação, como foi o caso da Iris, que aí achava que era babesiose, provavelmente ela até tinha também. Mas aí se junta com medicamento para combater uma coisa, mas como o organismo já está comprometido pelo envenenamento, tem não, gente, não tem jeito. Então, para a gente finalizar aqui, uma boa noite a todos e um excelente domingo, né? Tenham aí um sábado de paz. Só um instante, pessoal. Quero aipim cozido, aqui é roça, tá? Aqui não parece não, mas pra gente finalizar, aqui era a antiga Fazenda Real de Santa Cruz, tá? Subúrbio do município do Rio, Santa Cruz. Já é divisa aí com Itaguaí, aí na Costa Verde do Rio. Aí depois de Itaguaí tem Mangaratiba, depois tem Paraty e vem São Paulo, né? Enfim, é isso mesmo, Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, esqueci. Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, aí já é São Paulo. Muita gente brinca que passou aqui, tem uma ponte aqui, o pessoal fala, ó, passou da ponte do viaduto dos Cabritos, que era o Escarbrito, aí virou dos Cabritos. Já é São Paulo. Aí tem aqui próximo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? O município de Seropédica. Enfim, aqui era área rural, então aqui ainda tem muito essa questão do aipim de Santa Cruz. Aí minha mãe perguntou aqui se eu quero aipim. Eu quero. Aipim de Santa Cruz é o melhor aipim, não sei se do Brasil, mas do estado do Rio, do município do Rio é. Então, pra gente terminar, o melhor controle aí, como não tem tratamento, né, para esse tipo de intoxicação, é a gente erradicar a planta do local, tá? E aí isso é conseguido de 1 a 2 anos, tá? De acordo com o artigo aqui, fazendo correção do solo com calagem, porque a gente já viu que no caso da samambaia, tá? No caso da samambaia, ela gosta de ambientes ácidos e ela se desenvolve, brota quando? Após queimadas aí para limpagem, limpeza da pastagem, limpeza da pastagem, tá? Então, o que a gente busca aí, o que a gente tem que buscar colocar na cabeça das pessoas, né? Não é para mudar assim, mudar a forma delas trabalharem, mas para a gente estar ajudando elas a terem um manejo, porque o correto depende do objetivo da pessoa, mas para ajudá-la a ter mais lucros e reduzir as perdas com esse tipo de situação. É indicar não realizar queimadas, tá? Nem ficar roçando lá o pasto, tá bem? Por quê? Porque isso faz com que a samambaia brote mais rapidamente, ainda mais se for em época de chuva, que ela depende da água para se reproduzir, tá? A samambaia ela é uma planta que ela ainda depende da água para sua reprodução. Então, quando chove, é aquele festival de samambaia. Então, pessoal, um bom um início aí de semana para vocês, tá? Amanhã e hoje tem um excelente sábado. Aí, sábado de muita alegria, né? E se cuidem, tá? Fiquem em casa. Não, se você tem que trabalhar, vai para a lida, vai para o campo, mas se protegendo sempre. Fiquem todos com Deus. Obrigada e até o próximo Caminhos do Leite, na próxima semana, a partir aí das 6 horas da tarde. Tchau. Encerrando aqui, gente.